Bora finalmente conversar sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia, só que com spoilers. Eu já vou começar esse vídeo com o maior mistério do filme, mas eu vou te dar um tempinho pra você processar que tem spoilers nesse vídeo, spoilers de Homem-Aranha: Um Novo Dia, então se você ainda não assistiu o filme, vai lá no meu vídeo sem spoilers, deixa esse vídeo salvo, deixa pra ver depois, porque eu vou falar de tudo que eu precisar falar aqui e eu vou contar todos os mistérios, participações, pós-créditos e tudo mais. Beleza? 25 segundos de vídeo, se você ainda não saiu do vídeo. A série Sync é a Jean Grey. Sim, um mistério. Sei que era uma teoria muito forte, mas ainda haviam dúvidas. Mas no fim das contas, sim, a personagem da série Sync é a Jean Grey. Gosto muito da escolha da atriz. Série Sync é facilmente disparado a melhor atriz mirim de Stranger Things, né? A gente já tinha visto ela ali em filmes como A Baleia. Ela é uma atriz que ela tem, assim, mesmo no próprio Stranger Things, ela já se destacava bastante, não apenas pela personagem, mas pela atriz. Então eu acho que foi uma escolha muito legal, mas eu queria muito falar sobre o que acarreta a presença da Jean Grey neste filme, não só pro futuro da Marvel, da franquia em si ali do Homem-Aranha, mas também como a introdução dos mutantes no MCU, porque é a primeira vez que a gente tem de fato uma mutante dos X-Men, né? Não tá com o título de X-Men ainda, né? A palavra X-Men ela não é mencionada ali no filme, mas é a primeira personagem muito linkada aos X-Men que aparece na Marvel, no MCU, na realidade principal. A gente já teve o Fera nas pós-créditos de As Marvels, né? Só que em outra realidade, assim como a gente teve o Professor Xavier ali no Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, também em outra realidade. Então, na realidade principal, ali no universo 616 da Marvel, do MCU, a gente tem a Jean Grey pela primeira vez, um X-Men, e é uma personagem que eu acho que ela é bem colocada ali, eu acho que a presença dela no filme acarreta em pontos positivos e também pontos negativos, mas que aí a gente já explica certinho. Mas eu gosto muito da ideia de como ela é introduzida, porque ela passa boa parte do filme em busca de algo que ninguém sabe o que é, nem mesmo ela sabe exatamente o que é, mas que tem o nome de VMAX, que não é nada demais, no fim das contas a gente descobre que VMAX é uma ventilação da sala onde estava presa a irmã dela, que é a pessoa que ela está tentando encontrar, né, a Sarah Grey, que é uma personagem que também tem poderes telepáticos, também tem poderes mutantes, e que foi capturada pelo grupo ali do controle de danos, que é meio que um pessoal que se vende ali como não, estamos tentando ajudar Nova York contra os seres perigosos e tudo mais, meio que dá um suporte aos heróis, mas no final das contas, tal qual uma boa história de Homem-Aranha, os engravatados são sempre o grande problema, e nesse caso a gente tem ali meio que representado muito na figura do personagem que é interpretado pelo ator de Ruptura, o diretor Metzger, que é o ator de Ruptura. Dito isso, essa personagem, ela traz algumas questões que eu acho muito interessantes, como por exemplo o fato de que, na maioria das vezes, o Homem-Aranha não está enfrentando outros personagens, está enfrentando sempre a Jean Grey, que está controlando vários personagens, né? Então ela controla o Hulk, ela controla o Escorpião, ela controla o Justiceiro em determinado momento. Então assim, a Jean Grey, ela realmente ela é meio que a grande vilã de Homem-Aranha: Um Novo Dia, o que é um certo problema, porque a gente sabe que a Jean Grey ela não pode ser simplesmente trabalhada como uma vilã, né? Afinal das contas, ela ainda tem que ser uma personagem que vai ficar ali cozinhando para a Marvel quando vir anunciar o elenco completo do primeiro X-Men, né, do filme do X-Men, eles tragam ali a série Sync como Jean Grey. Essa é a Jean Grey do MCU e ponto, final. Eu sinto que a batalha final, ela é muito forte, ela é muito significativa, todo o clímax do filme que se passa meio que na mente do Peter Parker. É muito bonito, me lembra até um pouco ali o clímax de Thunderbolts, mas eu acho que falta um pouquinho daquela coisa da grande batalha final. Eu falei que no meu vídeo sem spoilers que esse filme ele acerta por não ser um filme de salvar o mundo, de não ser um filme de salvar o multiverso, e sim focar no Peter Parker, mas eu ainda sinto que falta uma cena de ação grandiosa no final, quando a grande cena de ação que a gente tem, né, a última grande cena de ação de fato, que a gente tem ali do Homem-Aranha enfrentando outros personagens, é a cena do Homem-Aranha contra o Tentáculo, que a gente já viu nos trailers, e que é o Tentáculo controlado novamente pela Jean Grey. Ou, se a gente for pegar ali uma cena que é maior, que é mais grandiosa, a gente tem o Homem-Aranha contra o Hulk, né? O Homem-Aranha e o Justiceiro versus o Hulk, que é uma cena muito legal também, eu acho interessante até pela forma como eles trabalham o Hulk. E o Hulk, ele também entra aqui como uma figura que ela é importante, ao meu ver, para o desenvolvimento dos X-Men. Quando a gente fala de X-Men no MCU, a gente ainda tá
numa zona muito cinza, assim, a gente não sabe exatamente como que eles vão ser adaptados, a gente não sabe exatamente se eles vão voltar ali daquela coisa do Professor Xavier versus Magneto, se eles vão tentar dar um aprofundamento diferenciado, se eles vão tentar trazer um outro vilão, né, o Senhor Sinistro, ou até mesmo o Apocalipse. Então, assim, fica meio que nessa coisa de... a gente já viu Sentinelas ali no Vingadores Doomsday, mas Vingadores Doomsday vai usar os X-Men da Fox, então... Eu tenho uma teoria, e essa teoria depois eu vou expandir ela melhor em outro vídeo, que eles vão seguir adaptando a linha temporal ali né, linha temporal não, mas os arcos escritos pelo Jonathan Hickman, então a gente já tá vendo isso acontecer com Vingadores Doomsday e com Vingadores Guerras Secretas, e provavelmente, se seguir essa linha, eles vão adaptar o arco dos X-Men em Krakoa, que é uma ilha mutante, que é uma ilha viva, a ilha em si é um mutante, e aí a gente tem os X-Men como uma nação, e não como os X-Men na escolinha Xavier, sabe? Aquela coisa que a gente já viu várias vezes, a gente já viu nos filmes, a gente já viu em X-Men 97. Então isso permitiria que os X-Men fossem adaptados de uma maneira um pouco diferente, algo até mais semelhante, por exemplo, ao que a gente tem com Pantera Negra, que era uma nação, né? Wakanda, tudo mais, uma nação à parte de outras nações. E isso permitiria que a adaptação de X-Men fosse para uma linha diferente. Eu sinto que além da Jean Grey, existem algumas outras questões relacionadas aos X-Men que são plantadas aqui, principalmente com a questão do chip inibidor ali que o Peter Parker constrói, baseado na tecnologia da pulseira que o Bruce Banner usa, né? Então o Bruce Banner, ele aparece aqui numa versão humana, ele deixou de lado o Professor Hulk, eu acho que ele deixa aquela imagem ali do Hulk inteligente de lado, porque ele tá com o emprego de professor na universidade, e aí ele, né, talvez tenha toda uma questão das pessoas terem medo do Hulk dando aula, tal. Então ele usa esse relógio, essa pulseira, pra manter o gene do Hulk inativo. Então ele meio que volta a ter uma vida normal, uma vida de Bruce Banner. E aí a partir daí, conforme os poderes do Peter Parker eles vão evoluindo, eles vão meio que saindo de controle, o Peter Parker ele cria uma tecnologia baseada nessa do Hulk, que é um chipzinho que ele coloca ali para poder inibir os próprios poderes, né? Manter os poderes dele sob controle. A partir disso também ele cria um chip universal, um chip que pode suprimir o gene mutante, o gene, né, DNA diferenciado de qualquer ser com superpoderes, uma ideia que o próprio Bruce Banner coloca no filme como uma ideia muito perigosa. E os X-Men, eles sempre têm essa questão de serem um núcleo muito... que é mira do governo, né? Mira do medo das pessoas, as pessoas têm medo, as pessoas querem lidar com os mutantes. E em várias histórias dos X-Men a gente vê eles usando um colar que inibe os poderes. Algo que a gente tem aqui uma coisa parecida quando o Peter ele coloca o chip ali na Jean Grey antes de descobrir que ela não é de fato a grande ameaça. Então pra mim, esse lance do chip inibidor, essa tecnologia também já está muito mais relacionada com a trama que eles vão tentar abordar com os X-Men futuramente do que com Homem-Aranha em si, sabe? É mais um momento ali onde a gente vê a Marvel trabalhando, uma ideia, um caminho aberto. Eu falei disso no meu vídeo, né, que existem várias questões do filme que ficam um pouco, né, quebradas, o próprio ritmo se quebra, porque eles precisam abrir portas, e eu sinto que as portas são abertas não apenas pela Jean Grey em si, né, não apenas pela presença da Jean Grey, mas até mesmo o desenvolvimento dessa tecnologia, eu acho que é muito mais para ser trabalhado ali com o núcleo dos X-Men do que necessariamente com o núcleo do Homem-Aranha no futuro, ou mesmo com o próprio Hulk. Então eu gosto bastante da escolha, eu confesso que eu nunca me aprofundei no lore ali da Jean Grey pra entender como eles adaptaram essa personagem, né? Ela tá ali meio que como uma grande vilã, porque ela tá querendo saber o que aconteceu com a irmã dela. Mas assim, eu gosto da ideia da Jean Grey, eu acho que um grande problema que a Jean Grey traz ali é realmente essa questão de ter muita coisinha pra ser trabalhada além do núcleo do Homem-Aranha. Então quando eles colocam a Jean Grey, eles precisam trabalhar os poderes dela, eles precisam trabalhar ela como uma vilã que não vai ter um payback ali no final, não, um payoff ali no final de uma grande batalha contra o vilão, porque no final das contas a Jean Grey ela não é uma vilã de fato, mas no geral eu achei isso muito positivo, achei isso muito interessante. E como eu mencionei já, toda essa questão do chip inibidor e o trabalho com o Hulk, a gente precisa falar de Bruce Banner, a gente precisa falar de Vingadores Doutor Destino, Vingadores Doomsday, que até onde eu me lembro, o Bruce Banner não está confirmado neste filme. E se ele não está confirmado nesse filme, né, pode ser justamente por causa das consequências que a gente vê em Homem-Aranha: Um Novo Dia, quando, por exemplo, ele perde o controle ali, né? O que a gente tem aqui com o Hulk é muito parecido com o que a gente tem em Era de Ultron. Alguém entra na cabeça dele, bagunça tudo, derruba tudo ali, né? Faz todo um caos. E quando é retirado da cabeça dele, deixa o Hulk livre para fazer o que quiser. E nesse ponto, o Bruce Banner ele tá até bem controlado, não apenas pelo reloginho dele lá, né, pelo Omnitrix dele,
mas realmente porque talvez tenha trabalhado isso com o Hulk. Quando ele finalmente se vê livre do controle da Jean Grey no filme, ele fala que é como que ela quebrou alguma coisa na cabeça dele. E é a partir daí que a gente vê um Hulk bem descontrolado que precisa ser contido não apenas pelo Homem-Aranha, quanto pelo Justiceiro. O que gera aí um momento maravilhoso. Não apenas porque a química entre o Justiceiro e o Peter Parker é muito boa, mas realmente porque a batalha é muito legal. Eu nunca imaginei que eu ia ver o Justiceiro enfrentando o Hulk no MCU. Mas é muito bom, todo aquele tom de quadrinhos que eu comentei no meu vídeo sem spoilers, né? Que parece que você tá lendo uma revistinha, parece que você tá lendo um gibizinho. E é muito, muito legal mesmo. Toda a cena de ação ela é muito boa, mas eu gosto muito de como eles trabalham o Hulk, apesar de que eu não entendo 100% do que eles estão tentando fazer com o Hulk aqui. Novamente a gente vê o Bruce Banner perdendo o controle do Hulk, o Hulk quebrando um prédio do governo, quebrando ali em público, né? Ele fazendo estardalhaço em público. Só que depois ele é preso, ele é levado para uma zona psiquiátrica, aparentemente. E eu fiquei pensando, pô, será que é por isso que ele não vai estar? Será que quando acontecer todo o rolê de Doutor Destino, o Hulk ele vai estar sob, né, o controle do Bruce Banner dentro de uma ala psiquiátrica, meio o que a gente viu com os outros heróis em Guerra Civil. Eu não sei, eu realmente tô curioso pra saber como eles vão desenvolver o Bruce Banner, e se o Bruce Banner retorna, vamos ver, né, a última vez que a gente viu isso acontecer, ele desapareceu em Era de Ultron e reapareceu em Thor Ragnarok, já tava ali como Hulk completo. Eles nem se deram o trabalho de dar muitos detalhes sobre isso, né. E outra questão que a gente tem referente a Vingadores Doutor Destino, que não podemos esquecer de falar, é justamente a questão de pós-créditos desse filme. Mas, antes de falar de pós-créditos, se você tá gostando desse vídeo, já vou te pedir para deixar aquele like e também se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal do YouTube, então já aproveita para se inscrever, já aproveita para deixar o like e também comenta o que você achou de Homem-Aranha Um Novo Dia. Comecei o vídeo com spoilers, eu acho que os spoilers podem estar liberados também nos comentários, então fica à vontade para falar o que você achou, o que você achou da introdução da Jean Grey, se você acha da pós-créditos, dos outros personagens, das surpresas desse filme. Lembrando que se você gosta desse estilo de conteúdo, vale se inscrever aqui, porque tem muito mais conteúdo, ainda vai sair, a gente vai ter Vingadores, Doutor Destino, a gente vai ter Duna. Então, pra não perder nada, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, não esquece. Então, bora continuar falando de Homem-Aranha Um Novo Dia, né, de Miranha Um Novo Dia, que traz ali uma pós-créditos que eu acho que, assim, é muito fácil a gente pensar nas possibilidades da pós-créditos ali, mas eu acho que a San Diego Comic Con deu um leve spoiler dessa pós-créditos e eu vou explicar o porquê. No final do filme, né, durante o desenvolvimento do filme, na verdade, a gente vê o Ned Leeds, que é o grande amigo ali do Peter Parker, que ele desenvolveu um aplicativo para rastrear o Homem-Aranha, né, então toda vez que o Homem-Aranha é visto, vai mapeando onde ele foi visto e tudo mais, e isso ajuda as pessoas a seguirem ele, a pedirem ajuda para ele, sei lá. É um aplicativo que ele faz porque ele é muito aficionado pelo Homem-Aranha. No final do filme a gente vê a tela desse aplicativo mostrando que o Homem-Aranha estava em Nova York, até que a tela começa a tirar o zoom para mostrar a Terra pequenininha, e aí aparece um outro ícone de Homem-Aranha aparecendo no meio do espaço, dando a entender que um Homem-Aranha apareceu do nada no espaço fora da Terra. E aí fica uma coisa meio que pra teorizar, né? As pessoas podem teorizar que é o Homem-Aranha de outra realidade, que seria algo como Miles Morales, que poderia ser introduzido. Mas eu acho que a resposta já tá meio óbvia, que é o Tobey Maguire, porque a San Diego Comic Con fez ali um vídeo relacionado a Vingadores Doomsday, e nesse vídeo, né, da Marvel ali, tem o Tobey Maguire. Essa imagem parece que vazou, eu vi uma imagem, eu acredito que seja imagem vazada, com vários personagens posicionados ali no nome Marvel, né, no título da Marvel, como uma janela, assim. Dentro desses personagens a gente tem o Tobey Maguire ali, só que o Homem-Aranha do Tobey Maguire está usando uma roupa de Aranha de Ferro, a mesma roupa que o Aranha de Ferro usa ali naquela versão da Guerra Civil dos quadrinhos. Então é uma versão vermelha, com a aranha dourada, e até mesmo umas garrinhas, não tentáculos, umas patas de aranha ali nas costas do personagem. Então, tudo indica, né, já muita gente tá comentando que o teaser da San Diego Comic Con dá a entender que está reconhecendo o Tobey Maguire como um personagem presente no universo Marvel. Isso poderia encaixar com a ideia de Vingadores do Doutor Destino brincar com várias realidades, e após créditos dá a entender que um Homem-Aranha veio de outra realidade. Pra mim, tudo indica que a gente vai ver o Tobey Maguire mesmo em Doomsday, e que é justamente o que a gente viu nessa pós-créditos, é o Tobey Maguire aparecendo, só que de uma forma mais simples, né, sem realmente usar o rosto do ator, sem realmente mostrar o personagem, porque ele brinca apenas com aquela tela do aplicativo que o Ned desenvolveu. E fora isso, teve uma outra participação especial que eu não esperava, eu não sabia, não tinha vazado,
que foi uma coisa que eu acho que foi bem guardadinho, um segredo bem guardadinho, e que me surpreendeu bem, muito positivamente, que foi a presença da Yelena Belova, né, a personagem da Florence Pugh, e que ela está aqui nesse filme fazendo uma ponte ali com o Homem-Aranha, fazendo uma ponte do tipo, o Homem-Aranha precisa de uma informação e ele vai pedir pra alguém, e aí ele vai pedir pra Yelena Belova. Cara, eu acho que é uma cena simples, eu acho que é uma cena básica, que eu acho que é muito, mas muito, mas muito legal de ver. Porque é uma coisa também, novamente, muito quadrinesca, sabe? Como eu falei, eu comentei o Kill sobre a história em quadrinho do outro, que ele vai precisar de ajuda, ele vai falando com vários outros heróis, e a gente vê o Homem-Aranha passando por várias pessoas, pedindo ajuda e tudo mais, querendo tirar dúvidas. E é algo muito isso, é muito quadrinho, sabe? Ele precisa de uma informação, e ele fala assim, não, eu vou perguntar pra alguém que eu acho que pode ter informação. A interação entre o Tom Holland com a Florence Pugh é muito boa. Eles têm uma química ali que é uma ceninha, basicamente, né? E tem duas cenas, mas uma das cenas eles estão ali no mesmo cenário, né? A outra eles estão em videochamada. Mas na primeira cena, cara, eles têm um jogo, assim, de uma química, uma dinâmica muito divertida de ver. Cara, é muito legal, dá muito esse ar de quadrinhos, é aquela coisa que é divertida de assistir, não muda nada. Eu acho que é um dos filmes que melhor se integra ao MCU no sentido de conseguir manter um equilíbrio entre ainda ser um filme do Homem-Aranha, mas ele conseguir ser aquele filme que tá posicionado dentro de um universo maior e não dá pra ignorar isso, sabe? Porque os outros filmes, como eu falei, o pessoal reclama muito que está muito à sombra dos Vingadores, né? A presença ali dos Vingadores ou de outros personagens é muito forte ao ponto de tirar um pouco do protagonismo do Peter Parker ali, do Tom Holland, enquanto nesse filme não, eles fazem um equilíbrio que eu acho que é bem saudável, bem interessante, e um dos melhores exemplos disso é a interação que ele tem com a Florence Pugh, o que até me leva a pensar que será que ele não tá já no trailer de Doomsday, só que apagado, né? Tem vários momentos que parece que tem algum personagem que está apagado da cena, né? E a gente já viu Marvel manipulando o trailer, não é de hoje que eles fazem isso, então poderia ter algo assim. E é o que eu falei, esse é um filme que está posicionado em um mundo que já tem outros Vingadores, né? Novos Vingadores, então faz sentido existir pelo menos uma conexão pra gente lembrar o que a gente tá assistindo, a gente lembrar a timeline do que a gente tá vendo, porque assim, não tem como tudo tá acontecendo e os Vingadores não ter pelo menos uma noção do que tá havendo, sabe? E eu acho que eles encaixarem a Yelena Belova ali, eu acho que faz muito bem, até pela questão de ser um filme que ele é mais pé no chão, né? Um filme que ele é mais, como eu falei, no núcleo do desenvolvimento ali urbano. Não à toa que a gente tem o Frank Castle como personagem central, o Frank Castle que é um personagem que se desenvolve bastante ali, tem uma dinâmica que é muito útil, a gente tem ali um momento para ter homenagens, né, a gente tem a ceninha ali de Guerra Civil, o personagem entrando com o Homem-Aranha no colo, no hospital, que ele tá machucado. Então Homem-Aranha Um Novo Dia é um filme que tem várias pequenas surpresinhas muito positivas, né, a personagem da Helena Belova pipocando ali numa cena que a gente não esperava, uma homenagenzinha à Guerra Civil, a personagem da Jean Grey realmente ser bem encaixadinha ali, não ser simplesmente uma referência, não ter uma puxada logo pros X-Men inteiro ali, não, é uma coisa mais contida. Então eu acho que é um filme que sabe desenvolver essas conexões com o universo Marvel de uma forma muito legal. A gente tem até uma outra referência, que eu não sei se é uma referência, mas na cena da universidade, que o Bruce Banner tá dando aula, ele tem uma aluna que se chama Cindy, e eu fiquei me perguntando se essa personagem seria a Cindy Moon, que é uma personagem dos quadrinhos que está relacionada com o Homem-Aranha, né? Mas aí seria realmente só uma referência mais solta, porque eu nem acho que teria como encaixar essa personagem no contexto atual do personagem. Mas pra gente fechar, pra gente seguir aí pro final explicado, eu tenho só que falar de uma questão que eu comentei no vídeo sem spoilers, né, que eu coloquei ali, mas eu não consegui me explicar muito, me aprofundar muito, que é a questão da quebra de ritmo, né? A quebra de ritmo, pra mim, ela vem justamente pré-clímax, né? Tem um momento que o Peter enfrenta o Hulk junto com o Justiceiro e logo em seguida eles conseguem capturar a Jean Grey. E antes que o filme se desenrole até o final, existe todo um momento onde o Peter Parker ele vai falar com a MJ e a MJ descobre toda aquela história do Sem Volta pra Casa, de quando ele fez o feitiço junto com o Doutor Estranho, e aí ele não foi até ela e se confessou, né? Não foi até ela, ele se apresentou como Peter Parker, explicou a situação. E nesse momentinho, por mais que a gente tenha uma cena que ela é muito bonita, eu acho que é uma cena muito legal, muito significativa, dele ter um momento, finalmente um momento ali mais tranquilo, com os amigos dele, né? Com a MJ, com o Ned. Eu acho que é um momento que quebra muito o ritmo, parece que ele desenha o final do filme, sabe? Ele dá aquela relaxada, ele dá aquela desacelerada, porque tá parecendo que vai se encerrar ali, o que eu achei muito esquisito. Eu falei, cara, mas eu senti que faltou algo, faltou um desfecho aí. É assim que o filme vai acabar? E aí, logo, nesse momento, ele percebe uma coisa que ele tinha deixado passar, e ele percebe que a Jean Grey não estava errada, a Jean Grey não era a grande vilã realmente da história, ele vai ali falar com a Helena, né, tirar uma última dúvida, mas aí ele percebe que realmente ele
foi enganado pelo personagem ali do Ruptura, que é do controle de danos. E aí ele vai até o pessoal do controle de danos, onde ele vai ter realmente a batalha final ali, onde ele vai realmente falar com a Jean Grey, tentar ajudar ela, de fato, fazer o trabalho bem Peter Parker. Eu sinto que todo esse momento que ele tem ali com a MJ e o Ned, por mais bonito que seja, por mais tocante que seja, é um momento muito cansativo. É um momento, assim, que, nossa, sabe, tipo, cara, é dali pros créditos finais, assim, não... Então ele tem uma quebra de ritmo muito forte, porque ele precisa retomar o fôlego, ele precisa acelerar de novo depois. Eu sinto que é um probleminha, mas eu gosto muito da interação que ele tem com a MJ e com o Ned, né? Eu acho que faz sentido com o desenrolar, com o desenvolvimento que a gente teve nos outros 3 filmes da trilogia. Eu gosto muito da forma que eu acho que o filme é muito maduro ao trabalhar o relacionamento dele com a MJ, no sentido de que ele vai lá e conta o que ele sente pra ela, né? No momento que ela descobre, ela, né, bota ele contra a parede pra entender o que aconteceu. E ele vai lá e fala do feitiço, ele conta que perdeu alguém, né? Que foi a Tia May, que ele não quis falar com ela porque quis manter ela segura. Só que tudo isso pra ela falar que realmente a versão que ele conheceu da MJ que ele conhecia não existe mais, que ela entende porque essa outra MJ gostaria dele, mas que não é ela. E eu acho que, pô, isso é muito forte, sabe? Isso é muito Homem-Aranha, isso é muito assim, é uma consequência dos atos que ele teve antes. Então, assim, se por um lado ele fez lá todo o rolê super-heróico e depois ele quis arcar com aquela consequência ao não se revelar pra ela, agora ele fazer isso simplesmente não vai consertar as coisas do dia pra noite, sabe? Então, assim, eu acho que é uma decisão muito inteligente, muito emocionalmente madura desse filme, que eu não esperava que fosse assim, eu não esperava que isso fosse desenrolar dessa maneira, mas eu gostei bastante, ainda que no final ele decida que realmente ele, talvez a jornada dele completamente sozinho não seja a melhor escolha, e aí ele, num momento que ele encontra o Ned ali, ele faz um aperto de mão secreto dos dois, que aparentemente dá um estalo mental no Ned, que ele começa a lembrar do Peter. Eu acho legal, eu acho uma ideia boa, acho assim, não me incomodou, pra ser sincero. Eu acho que é um bom desenvolvimento de personagem, eu acho que é um bom desenvolvimento das relações que ele constrói, e faz todo sentido ali com a construção do filme, né, que tem todo um lance do Homem-Aranha ser muito amado, mas o Peter Parker ser muito sozinho, né, dele ter escolhido relegar a vida de Peter Parker pra viver apenas a vida do Homem-Aranha. E aí a gente tem um momento que eu acho muito significativo, que é o momento do hospital, foi onde eu me emocionei, que é onde, né, depois que ele tomou o tiro, que não era pra ele, mas ele tomou um tiro ali do Justiceiro, e aí ele é levado pro hospital pelo Justiceiro. Quando ele acorda, ele vê que toda a cidade de Nova York ali, né, os nova-iorquinos estão ali do lado de fora do hospital, com desejo de melhoras, né, cartazes, balões, o pessoal mandou carta, mandou desenho. A própria MJ, né, mandou um desenho que ela tinha feito. E é muito bonito, cara, que é o que eu falei, tem toda uma construção de Nova York como uma cidade central, né, é o palco do Homem-Aranha, é um momento ali que ele salva nova-iorquinos, ele se dedica a salvar cada vida que ele puder. Tem um momento no começo do filme que ele salva um molequinho que o carro capota, o negócio vai voar em cima do moleque, ele passa pra salvar o moleque. No momento que o carro entra no controle de danos, também um tanque, né, entra no controle de danos, ele para e consegue tirar todo mundo do meio, assim, pro tanque não machucar ninguém. Então é um Homem-Aranha que ele é muito dedicado em ser um super-herói, ser um amigão da vizinhança. Como eu falei, mais do que salvar o mundo, mais do que salvar o multiverso, ele quer salvar todas as pessoas que ele puder, inclusive muitas vezes os vilões. E isso tá ali no DNA dele, sabe? Isso tá no DNA dele desde os primeiros filmes, né? Ele salva o Abutre, ele tenta salvar e briga com o Stephen Strange pra salvar os outros vilões, mas aqui tem essa coisa de ele ter esse cuidado, ele ter esse carinho, esse afeto com todas as pessoas, porque o Homem-Aranha é sobre isso, né? Sobre a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. E no final a gente tem esse retorno desse amor, desse carinho, desse... Ai, é tão bonito, cara. Eu achei muito bonito, é muito Homem-Aranha também. É quase um reflexo, um desdobramento daquela cena que a gente tem do trem no Homem-Aranha 2, né? Quando as pessoas... Ele salva o trem, aí quando ele vai desmaiar, as pessoas vão lá e botam as mãos, cobrem a aranha e puxam ele e ficam admirados, né? Poxa, ele é só um garoto, da idade do meu filho. E é o lance do reconhecimento de ser um herói. Sabe? É muito bonito. É um filme que eu acho que ele tem muito significado, sabe? Ele tem muito coração. Então, quando ele vai ali, fala com o Ned, quando ele fala com a MJ, quando ele tem um momentinho ali... Eu sinto que é uma quebra de ritmo muito forte, assim, eu sinto que me tira um pouco do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que é um momento bom, é um momento significativo, eu acho que faz sentido ele ter esses personagens como amigos. Eu gosto disso, né? Eu sei que tem fãs que não curtem muito, que não gostam muito desse núcleo de amigos dele,
mas eu gosto bastante. E eu acho que Homem-Aranha Um Novo Dia é um filme que ele acerta muito, talvez, nessas pequenas coisas, sabe? A relação dele com a MJ, com o Ned é legal. A relação que ele tem com o Frank Castle é maravilhosa. A relação que ele tem com o Bruce Banner, apesar das poucas interações, é muito boa. Com a Helena também é muito boa. E no final das contas, a própria relação que ele nutre ali com a Jean Grey, né? Um companheirismo, deles entenderem que os dois passaram por coisas ali, estão passando por uma solidão muito forte. Cara, é muito bonito. É um filme que tem uma carga emocional muito forte. É diferente do Sem Volta Pra Casa, que tem muito de nostalgia. É diferente da trilogia do Sam Raimi, que é muito pelo drama do Homem-Aranha, realmente pega muito pelo lado mais quase humano demais ali do Peter Parker. Esse aqui tem muito do Homem-Aranha, tem muito ali do garoto, do Peter Parker, que precisa arcar com o mundo sozinho, né? E tenta arcar com o peso do mundo sozinho. Mas é muito legal, gostei bastante. É um filme que, assim, eu dei nota 8, mantenho a nota 8. Já pude ver 2 vezes pra poder fazer até o vídeo com spoilers, eu fui rever. E, cara, assim, muito filmaço. É um dos melhores filmes do Homem-Aranha pra mim. É um filme muito divertido mesmo. E eu fico muito feliz de ter uma conexão muito forte com ele ao ponto de eu ter me emocionado. Eu acho que é uma coisa que outros fãs do Homem-Aranha vão entender, vão se identificar, vão também ficar emocionados ali, talvez nos mesmos momentos, porque é um filme que ele sabe exatamente onde ele vai agradar. E é um filmaço, acho que infelizmente eu não podia falar tanto dele sem dar spoilers, né? Então esse é um vídeo que acaba sendo muito complementar ao vídeo sem spoilers. Se você ainda não viu o vídeo sem spoilers, vale a pena conferir. Se você já viu o filme, viu esse primeiro, vale a pena ir lá no vídeo sem spoilers. E eu também fiz um vídeo ali sobre o outro, né? Que é um dos quadrinhos que meio que inspira levemente esse aqui quando fala ali da mudança dos poderes dele, né? Que eu achei que ia ser uma coisa até mais central à obra. E no final meio que serviu como pano de fundo apenas pro lance do Chip Inibidor, que é o que eu falei. Conecta muito mais com a narrativa dos X-Men no futuro. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.